Imagine acordar com silêncio. Mas não o silêncio da paz. O silêncio do fim. As carroças pararam. As igrejas estão vazias. E o som dos sinos calou. Porque não há mais ninguém para tocar. Se você estivesse vivo em 1348, no meio do maior colapso sanitário da história, sua respiração já seria um milagre. Neste vídeo, você vai descobrir como alguns sortudos, esquisitos ou simplesmente teimosos conseguiram sobreviver à peste negra, enquanto o mundo ao redor virava um velório a céu aberto. E se você acha que foi só sorte, é melhor ouvir até o final. Aperte o cobertor, deite com cautela, sem tossir, e se prepare para uma jornada entre ratos, padres surtados, curas malucas e decisões desesperadas. Se inscreve no canal e deixa o like para espalhar essa história sombria para mais gente. E já comenta aí de onde você está ouvindo essa história. Da cama, do metrô, do século XXI mesmo? Não tinha placa dizendo bem-vindo à peste. Tinha um corpo no chão, um homem qualquer, de roupa puída, deitado de lado com os olhos abertos, mas sem vida nenhuma dentro. E o pior, era terça-feira. Nem deu tempo de rezar. Ele caiu ali de manhã, ao lado de uma carroça que já tinha esquecido como andar. Você vê a cena de cima, como se estivesse num drone medieval. As ruas estreitas, feitas de lama e arrependimento. As casas coladas, como se tivessem medo do vento. Tudo parece apertado, abafado, infectado, como um pulmão prestes a falhar. E ali está você, ainda respirando, ainda se mexendo. O que naquela altura da Idade Média já te colocava no top 10% de sucesso vital da semana. Um luxo. Mas cuidado, respirar fundo era um risco. Porque o ar, diziam, também estava doente. Maldito, envenenado pelas estrelas ou pelo pecado, dependia de quem você perguntasse. O cheiro no ar não era de morte, era pior. Era o cheiro daquilo que vem antes da morte, a decomposição da esperança. E você sabia que se fosse parar naquela mesma calçada, talvez nem carroça te buscaria, porque os coveiros também tinham morrido. A cidade virou um tabuleiro sem regras. Quem estava vivo fingia que não via, e quem morria não fazia barulho, só caía, seco, como um livro que fecha sozinho. A normalização do colapso, e você ali, tropeçando no fim dos outros para continuar caminhando com os seus. Dizem que o ser humano se adapta a tudo. Mas ninguém nasceu preparado para ver a morte tomando café da manhã na mesma mesa. Os sinos já não tocavam mais pelos mortos, tocavam por ninguém, porque o sino também cansou, ou morreu. Na cabeça de muita gente, o fim do mundo já tinha começado. Só esqueceram de avisar o mundo. Deus parecia offline. A ciência? Uma criança com medo do escuro. E os médicos? Bem, a gente vai chegar neles. Mas spoiler, se o médico chegava na sua casa, era melhor já escrever o testamento. E assim, entre passos cautelosos e olhos sempre alertas, você aprendeu uma regra. Sobreviver começa com saber onde não pisar. Não pise em sangue, nem em boatos, nem em corpos. E se tiver que tossir, segure, porque o som de uma tosse podia te transformar em praga ambulante. Talvez, só talvez, aquele corpo na calçada estivesse vivo há poucas horas. Talvez tivesse comido algo estragado, ou simplesmente cansado de fugir da morte. A peste não batia na porta. Ela arrombava. Mas tinha gente que aprendia a ouvir os passos dela ao longe. E aí, fugia. Mas quem realmente fugia? Quem sacava os sinais? Quem desconfiava do mundo antes que ele apodrecesse? É aqui que começa o nosso próximo tópico. O momento exato em que a Europa entendeu que o apocalipse não era um exagero medieval. Era só terça-feira. 1347, um ano como qualquer outro. Até que alguns navios atracaram na Sicília trazendo, além de especiarias e promessas de lucro, um passageiro clandestino e microscópico, a Yersinia Pestis. Não tinha passaporte, só um bilhete de ida. E logo, o continente inteiro estaria lendo seu próprio obituário em voz alta. Era como se alguém tivesse aberto um e-mail com vírus e clicado em encaminhar para todos os contatos da Europa. E não demorou muito para a galera entender que aquela coceira na axila não era espiritual. Era o começo do fim, empacotado em forma de caroço preto, febre absurda e delírio com gosto de sangue. O mundo medieval, até então, já era uma bela bagunça. Guerras, fome,
e a moda questionável da coroa de espinhos como símbolo de humildade. Mas a peste chegou para nivelar tudo por baixo. Pobre ou rei, mendigo ou clérigo, a morte estava sem filtro e com pressa. E mais, sem critério estético nenhum. As primeiras semanas foram confusas. Alguns achavam que era feitiçaria. Outros diziam que era um alinhamento dos planetas. A verdade? Ninguém sabia. Mas todos morriam tentando explicar. O século XIV virou um grupo de WhatsApp descontrolado. Só que sem emojis e com muito pus. E aí, a igreja entrou em cena. Porque se tem algo que não falha na história é... Quando tudo desanda, alguém sempre grita, castigo de Deus. Começaram a aparecer flagelantes se chicoteando nas ruas, penitentes chorando em grupo e padres desesperados tentando absolver mais gente do que podiam contar. Mas quem recusava o convite da morte? Quem respondia não, obrigado ao toque da peste? Geralmente quem prestava atenção. Os sobreviventes iniciais eram os céticos, os paranoicos e, pasmem, os reclusos, os esquisitos, os que falavam sozinhos e moravam longe da cidade. Em outras palavras, os caras certos na hora errada. A peste, aliás, não era democrática. Ela adorava gente empilhada. Quanto mais aglomeração, mais ela se divertia. Feiras, mercados, festas, viraram buffets. Quem dizia, ah, é só uma gripezinha medieval, geralmente era enterrado até o final da semana. Ou nem isso porque faltava coveiro. E foi aí que a paranoia se espalhou mais rápido que a doença. Olhar estranho já virava sentença. Tossiu? Vai embora. Bocejou? Herege. A confiança desapareceu. As cidades medievais viraram reality shows brutais, vigiadas, cheias de intriga e com muita eliminação, só que literal. É curioso pensar que o século XIV, com todos os seus dramas, só virou épico depois da tragédia. Como se fosse uma série que ninguém viu quando lançou, mas que hoje é considerada um clássico cult. A diferença? Quem viveu não recomenda. Mas no meio desse caos cinematográfico, surgiram aqueles que viraram lenda. Os médicos da peste. Sim, os homens de bico comprido, capas pretas e bolsinha de ervas. No próximo tópico, vamos entrar no guarda-roupa desses corvos medievais e descobrir se a fantasia salvava vidas. Ou espalhava ainda mais o terror. Esqueça todas as gafes sociais que você conhece. Puxar assunto no elevador? Perdoável. Fazer piada ruim no velório? Tolerável. Agora, tossir em 1348 era praticamente um ato de guerra bacteriológica. Você podia ser amado, bonito, piedoso. Tossiu? Você virou o inimigo público número 1 da sua vila. As pessoas começavam o dia com oração e terminavam com um interrogatório no jantar. Alguém tossiu hoje na feira? Era tipo perguntar: quem traiu quem no BBB da peste? A vigilância era insana. Paranoia virou moeda corrente. E o silêncio virou luxo de quem tinha pulmão limpo. Claro, nem toda tosse era peste, mas isso não importava. Porque no século XIV, sintomas não pediam confirmação médica, pediam distância. E o que era distância segura? Algo entre mude de cidade e não respire o mesmo ar que eu. Fica o recado para os ansiosos de plantão. Ser discreto virou técnica de sobrevivência. Teve gente que parou de falar, literalmente. O voto de silêncio virou moda fora dos mosteiros. Até os papagaios, caso existissem nas feiras, teriam aprendido a calar. Porque numa era em que a peste era ouvida antes de ser vista, ser mudo era ser sábio. Isso criou situações bizarras. Imagine alguém se engasgando com pão seco no mercado e todos ao redor saindo correndo como se o cara tivesse virado uma bomba. Era o terror social encarnado. Um espirro e você podia almoçar sozinho pelo resto da vida. Ou da semana, porque, né, ninguém durava tanto. E aí surgiram os profetas da respiração. Gente vendendo lenços abençoados, ervas para limpar o ar e até máscaras improvisadas. Alguns acreditavam que cheirar flores evitava a doença. Outros achavam que cantar salmos enquanto prendia o ar era a chave da imunidade. Pior que teve quem viveu para contar. Não era só a doença que matava. Era o medo, e esse medo se espalhava como hoje se espalha fake news, sem freio e com força. As pessoas começavam a se acusar. Ele tossiu perto da minha porta. Ela está mais pálida hoje. A vizinhança virou um tribunal sem advogado de defesa.
ser saudável virou ato político. Você precisava parecer bem, andar ereto, sorrir com moderação. Tossir era falhar, e falhar era sumir. O código social foi reescrito. Ser discreto salvava vidas. Ou pelo menos ganhava mais uns dias para correr quando a coisa ficasse feia. A ironia. Muitos que tossiram não estavam doentes, só cansados, com frio, com fome. Mas a peste, assim como a fama na internet, não precisava de verdade, só de percepção. E quando a percepção te condenava, meu amigo, nem o santo te salvava. E por falar em salvação, e em gente que parecia saída de um cosplay apocalíptico, chegou a hora de abrirmos o armário de 1348. No próximo tópico, vamos explorar as roupas bizarras e os acessórios suspeitos dos médicos da peste. Será que a capa salvava? Ou era só um bom marketing da morte? Se você pensa que médico da peste era aquele senhor de jaleco branco, estetoscópio no pescoço e caneta no bolso, pode esquecer. Na Idade Média, o doutor da vez parecia mais um personagem cortado de Dark Souls. Capuz, capa preta, botas longas e, o mais marcante, um bico gigante de pássaro saindo da cara. Elegância do apocalipse. A ideia era nobre: evitar o ar podre da doença, o chamado miasma. Então, o bico da máscara era preenchido com ervas, flores, vinagre e até cravo da Índia. Literalmente, o médico passava o dia inteiro cheirando um sachê medieval tamanho GG. Aromaterapia no hard mode. Mas aqui vai o detalhe sórdido. Esse visual que hoje seria premiado em qualquer Comic Con, na época causava pânico. As crianças choravam. Os doentes achavam que a morte tinha descido pessoalmente. E a verdade é que, em muitos casos, estavam certos. Porque depois que o médico chegava, só restava rezar. Não que a culpa fosse só dele. Muitos desses médicos eram voluntários desesperados, religiosos, ou simplesmente contratados por cidades falidas. Tinham pouca ou nenhuma formação. Ou seja, o cara que te examinava podia ter sido padeiro ontem, mas agora, com uma máscara bizarra, ele era doutor. Além da máscara, eles carregavam uma vara longa, tipo uma baguete com autoridade, para examinar os pacientes de longe, cutucar feridas sem tocar, ou simplesmente manter distância. Nada mais simbólico. Um médico que curava sem encostar. A medicina do medo. Para muitos, aquele traje era quase místico, como se fosse um escudo contra o invisível. Mas a ciência moderna confirma: não funcionava. A roupa protegia de pulgas, talvez, mas não de ignorância. E mesmo assim, alguns desses médicos viveram mais do que o esperado. Coincidência? Ou puro estilo? A verdade é que o traje virou ícone, porque na Idade Média, mais do que curar, era preciso parecer que se estava fazendo algo. A imagem era o tratamento. E entre parecer eficaz e realmente ser, bom, a Idade Média sempre escolhia a encenação. Mesmo assim, era melhor ter um médico da peste por perto do que nenhum. Ele pelo menos fingia saber o que estava fazendo, o que, convenhamos, é metade da medicina até hoje. E ele deixava a sensação de que alguém se importava. Mesmo que o diagnóstico fosse basicamente: prepare-se para morrer. Então, se um dia você encontrar alguém mascarado na rua, pense duas vezes antes de julgar. Pode ser só carnaval. Ou pode ser um reflexo sombrio de um passado em que a moda era medo e o uniforme era desespero estilizado. E por falar em estilo de vida questionável, que tal visitar a cozinha dos sobreviventes da peste? No próximo tópico, a gente abre a despensa dos imunes e descobre que vinagre, cebola e fé torta eram os ingredientes secretos de quem não virou estatística. Enquanto o resto da cidade cheirava a desgraça e medo, alguns lares tinham um aroma peculiar: vinagre azedo, cebola cortada e alho amassado. Não era sinal de um jantar promissor. Era ritual de guerra bacteriológica, porque na cabeça dos sobreviventes, tempero forte espantava até a morte. Literalmente. Começou com um boato. Alguém disse que um certo ladrão saqueava casas de infectados e nunca pegava a peste. A explicação? Um elixir secreto feito de alho, arruda, cravo e vinagre. A fórmula virou lenda: o vinagre dos 4 ladrões. Um nome que parece perfume gótico, mas funcionava como repelente medieval. Claro que a ciência moderna torce o nariz para isso. Mas convenhamos,
Se o mundo estivesse em colapso, você também tomaria qualquer coisa com cheiro de limpeza e promessa de milagre. E muita gente fez isso. Alguns até passaram a se banhar em vinagre. Resultado, cheiravam a salada, mas continuavam vivos. Outros juravam pela cebola. Cortavam cebolas em 4, deixavam em tigelas espalhadas pela casa e acreditavam que ela sugava o veneno do ar. Uma espécie de purificador de ar raiz. O que poucos percebiam era que, se você está cercado por cebola e vinagre, ninguém quer chegar perto. E isso, no fim das contas, salvava vidas. Havia também os radicais do alho. Não só comiam, como esfregavam o alho no corpo. Era o banho antibiótico da época. E como resultado, o sujeito podia não ser beijado por anos, mas também não era visitado pela peste. Um equilíbrio difícil, mas eficaz. A superstição invadia os temperos. Canela era vista como amuleto. Pimenta como escudo espiritual. E o vinho? Bem, o vinho era desculpa. Para curar, para esquecer, para dormir. Em tempos de tragédia, até o copo virou ritual. O importante era parecer preparado, nem que fosse com um brinde desesperado. Claro, não dava para confiar só no estômago. Mas os sobreviventes sabiam que higiene e alimentação, mesmo disfarçadas de superstição, eram mais eficazes do que rezar. E nisso, eles estavam séculos à frente, ainda que por instinto ou pura sorte apimentada. E assim, a cozinha virou bunker. As ervas, escudos, o alho, espada, e o vinagre. Bem, o vinagre virou o desinfetante medieval. A prova de que, às vezes, a diferença entre vida e morte era uma boa salada e o nariz entupido. Mas nem todo mundo podia confiar na despensa. Para alguns, a única saída era sair. Fugir, sumir, evaporar da cidade o mais rápido possível. Só que o caminho para a salvação nem sempre era reto. E muitas vezes terminava com uma flecha camponesa nas costas. Quando os sinos pararam de tocar e os vizinhos começaram a cair como peças de dominó trágico, muita gente teve a mesma ideia. Vou fugir para a roça. E olha, a princípio parecia brilhante. Ar puro, menos gente, 0 feiras lotadas e, com sorte, alguns animais que ainda não tossiam. Acontece que o plano tinha um detalhe logístico. Todo mundo teve essa ideia ao mesmo tempo. O resultado? Uma debandada coletiva de desesperados, com malas feitas às pressas, galinhas debaixo do braço e a esperança pendurada no pescoço. As estradas viraram filas caóticas de carroças e soluços. Chegar ao interior era uma coisa. Ser bem recebido era outra novela. Os camponeses não estavam animados em ver os contaminados da cidade chegando com cara de fome e cara de peste. Muitos vilarejos simplesmente fechavam os portões e apontavam flechas. Era, não temos pão nem piedade. Alguns urbanos tentavam argumentar, somos limpos, trouxemos cebola. Mas o medo era soberano. O interior estava mais interessado em manter distância do que fazer caridade. Afinal, em tempos de peste, hóspede inesperado era sinônimo de coveiro precoce. Isso criou cenas absurdas. Famílias acampando nos arredores dos muros, chorando, tentando provar que estavam saudáveis. Outros, mais ousados, pulavam cercas, invadiam estábulos e acabavam sendo caçados como praga humana. O terror urbano se espalhava como perfume ruim, rápido e rejeitado. Os mais espertos, porém, chegaram antes da multidão. Gente que entendeu o risco nos primeiros sussurros e partiu antes do pânico geral. Esses sim criaram mini-redutos de isolamento, longe das rotas principais, em cabanas perdidas no mato, vivendo de caça, silêncio e paranoia produtiva. Mas até esses tinham que lidar com a solidão. Sem igrejas, sem médicos, sem notícias. O rádio ainda não existia, e o Wi-Fi da época se chamava boato montado a cavalo. Ninguém sabia se a peste tinha passado ou se era só o mundo todo que tinha acabado. O interior oferecia paz, mas também abandono. Segurança, mas também incerteza. Era como pedir delivery e nunca saber se a comida ia chegar, ou se o entregador foi enterrado no caminho. Era liberdade com sabor de medo. Mesmo assim, fugir salvou vidas. Pelo simples motivo de que, longe das cidades, o contágio era menor. Menos ratos, menos aglomeração, menos beijo na boca. Simples assim. E para muitos, o mato virou abrigo, confissão e claustro. Mas por mais que o interior oferecesse um refúgio,
ele também oferecia um novo medo: o de dormir e nunca mais acordar. Porque na peste, até o sono era suspeito. E é justamente sobre isso que falaremos no próximo tópico. Como fechar os olhos à noite virou um risco calculado e aterrorizante. Hoje você deita tranquilo, coloca um vídeo do canal Sombras da História, apaga a luz e espera o sono chegar. Mas em 1348, dormir era quase um ato de coragem ou de imprudência, porque fechar os olhos podia ser o último gesto consciente da sua existência. Literalmente, muitos iam para a cama e não acordavam mais. As pessoas começaram a dormir vestidas, com os sapatos ao lado. Algumas até seguravam uma cruz com força, como quem tentava apertar salvar progresso antes de encerrar o jogo, porque acordar não era garantido. E o que vinha depois do sono podia ser uma febre súbita, um caroço estranho ou o próprio fim. A insônia virou epidemia paralela. E não pense que era um fenômeno romântico à la Edgar Allan Poe. Era medo puro. Gente passando noites em claro, sentada em cadeiras duras, esperando a morte bater na porta, ou entrar pela fresta da janela. A vigília virou estilo de vida. Muitos dormiam por turnos, outros em revezamento, com alguém sempre de olho. Como se a peste fosse um ladrão que só atacava quando ninguém via. E tinha lógica. O ciclo da doença era cruelmente rápido. Dormia suando, acordava delirando, ou nem acordava. A crença popular ajudava pouco. Muita gente achava que a alma saía do corpo durante o sono e, ao encontrar o ar contaminado, não conseguia voltar. Poético? Sim. Útil? Nem tanto. Mas esse medo criou uma geração de sonâmbulos conscientes que tentavam cochilar com um olho aberto e o outro rezando. O desespero chegou a pontos absurdos. Teve quem tentasse dormir em lugares altos, em árvores, em sótãos, como se a altitude afastasse a peste. Outros dormiam rodeados por velas ou ervas aromáticas. Um festival de tentativas esotéricas que deixaria qualquer spa atual com inveja. E os sonhos? Esses viraram verdadeiros filmes de terror. Quem ainda conseguia sonhar, geralmente via cenas de morte, sangue, multidões em fuga. A mente medieval não descansava. Ela se debatia, como um rato preso numa armadilha feita de lembranças. Mesmo os que estavam longe da peste física carregavam a praga na cabeça. Porque quando o mundo ao seu redor está afundando, até o travesseiro vira um campo de batalha. O corpo deitava, mas a alma pulava da cama a cada gemido noturno. Por isso, estar acordado virou um privilégio. Um símbolo de que, por mais um dia, você havia escapado. Por isso, você está aqui, ouvindo esta história. Porque, de certa forma, dormir com consciência virou um luxo perdido. E é por isso que contamos essas histórias para te embalar, sem te esquecer. Mas o que realmente causava o terror noturno? Um animalzinho simpático, de bigodes fofos e olhar inocente. O rato. No próximo tópico, vamos conhecer os verdadeiros chefes da peste. Aqueles que andavam pelas sombras, roíam esperança e transformavam o chão em armadilha viva. Eles estavam em todos os lugares. Nos celeiros, nos becos, debaixo das camas, sobre as mesas e às vezes no colo das pessoas, sem convite. Os ratos eram os extras que viraram protagonistas. Enquanto os humanos se perguntavam por quê, eles apenas andavam, com aquele olhar de "não tenho nada a ver com isso". Só que tinham tudo a ver, porque não era exatamente o rato que matava, era o passageiro clandestino que viajava nas pulgas que viajavam nos ratos. Um verdadeiro Airbnb de pragas. A bactéria Yersinia pestis pegava carona, descia no braço do camponês e pronto, tragédia ativada. O mais cruel? Era quase impossível culpar o rato em tempo real. Ele não tossia, não espirrava, só existia, tranquilo, peludo, subestimado. Como aquele personagem coadjuvante que no fim do filme revela que era o vilão o tempo todo. O rato era o Kaiser Soze da Idade Média. E mais, em várias culturas, os ratos eram associados à fartura. Sim, você ouviu certo. Em tempos antigos, ratos em abundância significavam colheita farta. Pois bem, colheita farta de caixões. A ironia medieval não perdoava nem os ditados populares. Muitos camponeses conviviam com ratos como quem convive com baratas hoje. Com nojo, mas com resignação. Faziam armadilhas, deixavam comida longe,
mas no fundo sabiam. Os ratos venceriam. Eles tinham números, velocidade e uma capacidade quase mística de se multiplicar. Algumas cidades tentaram combatê-los de forma organizada. Mas organização e Europa do século XIV raramente apareciam na mesma frase. Jogaram óleo quente, criaram fogueiras, chamaram gatos, que já estavam morrendo também. E nada funcionava. Porque o rato, assim como a peste, adorava uma boa bagunça. Os ratos eram os mensageiros da desgraça. Se um grupo deles começava a correr numa direção, as pessoas corriam na outra. Eles eram barômetros do apocalipse, sinal de que algo estava errado, ou prestes a ficar pior. Um radar peludo de sofrimento medieval. Mesmo assim, poucos lhes deram crédito. Era mais fácil culpar os estrangeiros, os judeus, as bruxas, os ventos. O rato, que estava ali o tempo todo, seguia impune. Porque a verdade é essa: os vilões mais perigosos são os que não parecem vilões. E foi só muito tempo depois, séculos aliás, que a ciência conectou os pontos, que entendeu que a guerra não era contra o demônio ou os pecados, era contra uma pulga nojenta e um rato sujo. Moral da história: um pouco de higiene teria salvado milhões. Mas vai dizer isso para alguém em 1348, falando em pecado. No próximo tópico, vamos explorar como a peste virou um castigo moral. Porque, claro, se a ciência falha, alguém vai dizer que a culpa é sua. E aí começa o sermão. Sobre pecado, punição divina e a culpa eterna por ter tossido perto da igreja. Quando a ciência medieval jogou a toalha, o que, sejamos sinceros, aconteceu nos primeiros 5 minutos da pandemia, a religião entrou em cena com tudo. E se tem uma coisa que a igreja sabia fazer, era dar explicações. Principalmente quando não tinha nenhuma. A conclusão foi rápida, barata e eficiente. A peste era um castigo divino. Deus estava bravo, muito bravo, com todos. Por quê? Ninguém sabia ao certo. Talvez pelos bailes, pelas risadas, pelos amores proibidos, talvez pelos impostos, ou porque o povo andava esquecendo de rezar de joelhos por 7 horas seguidas. O importante era que agora tudo era pecado. Dançar, pecado. Sorrir, pecado. Sobreviver, suspeito. O povo passou a viver como se estivesse num episódio mal escrito de Black Mirror com supervisão do Vaticano. O medo se institucionalizou. E a culpa virou o novo perfume da moda. Com isso, surgiram os flagelantes. Grupos inteiros de pessoas que viajavam de cidade em cidade se chicoteando publicamente, como se o couro nas costas fosse deletar o vírus da alma. O barulho dos açoites virou trilha sonora da culpa coletiva. Esses penitentes achavam que, se sofressem o suficiente, talvez Deus perdoasse todos. Uma espécie de limpa histórico espiritual. Spoiler, não funcionava. Mas o povo seguia, chorando, sangrando e marchando. Porque numa era sem vacina, a dor virou religião. Muitos deixaram suas posses, famílias e até nomes para trás. Se tornaram zumbis arrependidos, pedindo perdão por pecados que nem sabiam que tinham cometido. Era um delírio coletivo com pano de fundo teológico. E como todo delírio, espalhava mais pânico do que alívio. A peste virou uma questão de merecimento. Se você estava doente, é porque era impuro. Se estava saudável, é porque tinha rezado direito. Uma lógica cruel, mas reconfortante, para quem ainda estava vivo. O doente, além de morrer, morria culpado. E assim, nasceu o hábito de vigiar uns aos outros, denunciar pecados, esmiuçar comportamentos. Um reality show moralista, onde qualquer deslize era motivo para exclusão. Social, física ou divina. O julgamento era 24 horas. E sem intervalo comercial. O curioso? Quem mais acusava, muitas vezes, era quem mais temia. Porque projetar é humano. E naquela época, culpar o vizinho era uma forma de tentar driblar a própria morte. Afinal, se o outro é o pecador, talvez você seja poupado. Talvez. Mas para se proteger de verdade, o povo começou a fazer algo mais prático. Se isolar, trancar portas, lacrar janelas, viver como fantasmas dentro de casa. Porque antes de ser pecado, a peste era contágio. E é no próximo tópico que vamos ver como a Europa inventou, sem querer, o distanciamento social. Séculos antes do termo existir.
Muito antes do "fique em casa" virar hashtag, a Idade Média já praticava o confinamento, mas sem meme, sem série, sem pão de fermentação natural. O isolamento era cru, escuro e, na maioria das vezes, forçado. Gente trancada por medo, por ordem ou por puro desespero. As casas viraram fortalezas improvisadas. Portas trancadas com tábuas, janelas vedadas com panos molhados, frestas seladas com cera. O objetivo era um só: não deixar o ar entrar. Porque o ar era suspeito. O vizinho era suspeito. E o pão do mercado também era suspeito. As famílias se isolavam por semanas, sem contato, sem garantias e sem ideia do que estava acontecendo lá fora. Era como jogar detetive com a própria vida. Se alguém da casa tossia, o pânico era imediato. Bastava um espirro mal cronometrado, e o silêncio virava gritaria abafada. Alguns transformaram suas casas em zonas de quarentena tão rígidas que chegavam a colocar tigelas com vinagre em volta da entrada, como se fossem armadilhas contra demônios microscópicos. Outros simplesmente selavam os doentes num cômodo e esperavam o resultado, como uma loteria macabra. O contato físico desapareceu. O afeto virou risco. Um beijo era uma sentença. Um abraço, um erro. Gente morrendo sozinha, sem velório, sem despedida, porque a distância era mais segura que a compaixão. A peste exigia frieza, até na dor. Isso tudo gerou um novo tipo de sofrimento. O da ausência, da dúvida, do eco dentro das paredes. As casas ficaram tão silenciosas que o tic-tac de uma goteira virava companhia. E para muitos, o isolamento não era proteção, era tortura lenta. Mas havia os adaptados, os introvertidos medievais, os que sempre gostaram de ficar em casa, longe das festas, dos mercados, das fofocas. Esses viveram sua era de ouro. Enquanto o mundo lá fora surtava, eles estavam lendo salmos e tomando chá de alguma erva suspeita. Outros criaram rotinas, oravam em horários fixos, limpavam obsessivamente a casa, contavam histórias entre si para passar o tempo, como se cada noite isolado fosse uma missão secreta, sobreviver mais um dia sem abrir a porta. Era o manual da sobrevivência emocional em tempo real. E claro, sempre tinha o rebelde, aquele que achava tudo exagero, que abria a janela só para tomar um ar, que conversava com o padeiro pelo buraco da fechadura. Spoiler: esses sumiam, rápido. O isolamento não perdoava amadores. Mas havia uma exceção: os que dançavam. Sim, dançavam. Nas praças, nas ruas, até cair. Um comportamento tão estranho que merece seu próprio capítulo. No próximo tópico, vamos conhecer os fanáticos que acreditavam que dançar até a exaustão era a vacina espiritual contra a peste. Se o mundo está acabando, o que você faz? Reza? Foge? Se tranca em casa com cebolas e vinagre? Alguns medievais decidiram seguir um caminho menos convencional. Botaram uma música, da alma, esticaram as pernas e começaram a dançar. Isso mesmo, dançar. Eles não estavam comemorando nada, pelo contrário. Era desespero coreografado. Grupos inteiros, de dezenas ou centenas de pessoas, dançando ininterruptamente nas praças, em transe, como se o ritmo os blindasse da peste. Uma rave apocalíptica sem DJ. Essa epidemia de dança, sim, epidemia, ficou conhecida como Dança de São Vito, Coreomania, ou, na versão moderna, o que raio está acontecendo aqui? Começou com um ou dois corpos se mexendo no meio da rua. E antes que alguém perguntasse, tá tudo bem? Já tinha virado desfile. Alguns dançavam por horas, outros por dias, até desmaiar, até morrer. Sim, morrer dançando. Um fim digno de musical trágico. Muitos acreditavam que era possessão divina, outros que era castigo. E alguns estudiosos modernos acham que era histeria coletiva, ou envenenamento por pão contaminado. Vai saber. Mas para quem assistia, era um espetáculo estranho. Pessoas suando, rodando, tropeçando nos próprios pés, com olhos vidrados e respiração ofegante, e não de alegria. Era como se tentassem espantar a morte, cansando ela antes que chegasse. A igreja, como sempre, apareceu com sua versão. Era penitência viva, um pedido de perdão com os pés. Já os médicos da peste evitavam comentar. Afinal, o que você diz para um paciente que entra dançando e desmaia no confessionário? Não havia protocolo. Essa febre rítmica chegou a preocupar autoridades.
Em algumas cidades, as danças foram regulamentadas. Colocaram músicos, designaram espaços, criaram regras. Porque sim, até a loucura ganhou regimento interno. E ainda assim, ninguém entendeu nada. Mas a verdade é que dançar era talvez o último gesto humano de liberdade. Quando tudo era medo, controle, isolamento, o corpo se mexendo, sem lógica, sem freio, era um grito desesperado. Ainda estou vivo. E às vezes, era esse grito que mantinha alguém respirando por mais uma noite. Mesmo que fosse só por mais uma. Porque, como já aprendemos, a peste não gostava de diversão. E mesmo os dançarinos, um a um, começaram a cair. A coreografia da sobrevivência nem sempre tinha final feliz. Mas deixava uma pergunta no ar. O que faz alguém escapar de uma praga? Sorte, fé ou algo no sangue? No próximo tópico, vamos investigar os imunes inexplicáveis. Gente que contra todas as probabilidades não adoecia. Seriam abençoados? Mutantes? Ou apenas bons no isolamento e ruins de networking? Em meio a uma Europa que tossia até virar silêncio, havia sempre aquele sujeito irritantemente saudável. O padeiro da esquina, a velha que falava sozinha, o moleque que corria entre os corpos como se fosse brincadeira. E você olhava e pensava, como diabos esse aí ainda tá vivo? Muitos acreditavam que era bênção, sinal de pureza espiritual. Talvez rezassem melhor, jejuassem mais, ou tivessem um anjo da guarda que realmente gostava do trabalho. Mas à medida que mais gente de fé morria, ficava difícil sustentar a teoria divina. Outros diziam, é feitiçaria. Afinal, se a ciência não explica, a bruxaria sempre dá conta. As mulheres curandeiras, os eremitas das florestas, os que usavam plantas que ninguém conseguia nomear, esses eram olhados com desconfiança. Se estavam vivos, é porque sabiam demais. Ou tinham pacto. A hipótese genética, claro, ainda não existia. Mas hoje sabemos que algumas pessoas carregavam mutações raras, que dificultavam o avanço da peste. Uma loteria biológica que sorteava o próprio sangue. Mas lá em 1348, ninguém fazia exame. Fazia suposições e, às vezes, fogueiras. Teve também os obsessivos com limpeza. Aqueles que, por mania ou toque ancestral, ferviam água, limpavam o chão com ervas e não deixavam rato passar nem pela sombra. Na época, eram os malucos do sabão. Hoje seriam os reis do álcool gel. E havia os solitários. Gente que, por algum motivo, já vivia afastada. Seja por opção, por medo social ou porque eram insuportáveis mesmo. Mas a verdade é que não ter contato com ninguém era, de longe, a estratégia mais eficaz. O isolamento natural virou vantagem evolutiva. Alguns até tentaram ser estudados. Médicos, os poucos vivos, queriam entender o fenômeno. Mas era difícil manter uma pesquisa séria quando o pesquisador morria antes da coleta de dados. E a maioria dos imunes só queria continuar vivo, não virar celebridade de peste. Entre a população, a coisa virou fofoca. Fulano sobreviveu porque só comia alho. Cicrana porque dormia virada pro leste. Teve até quem achasse que a peste respeitava quem andava com o pé direito primeiro. O absurdo virou teoria. E o improvável, religião local. Mas uma coisa era certa. Esses sobreviventes viravam lenda viva. A cada dia respirando, se tornavam mais suspeitos e mais valiosos. Eram consultados, seguidos, invejados. Alguns até começaram a vender conselhos de sobrevivência. O coaching medieval nascia ali, entre tosse e superstição. Mas sobrevivência física nem sempre significava salvação emocional. Porque mesmo imune, você continuava vivendo no inferno. E como o coração humano não vive só de alho e isolamento, muitos se entregaram a outro risco fatal: o amor. Apaixonar-se em meio ao fim do mundo é uma espécie de revolta existencial. E no século XIV, isso acontecia com mais frequência do que se imagina. Porque quando a morte está batendo na porta todos os dias, beijar alguém parece uma forma legítima de gritar: ainda estou vivo. Teve de tudo. Casais que se formaram no meio das filas de orações, amores que nasceram no confinamento, romances entre médicos da peste e seus pacientes. Poético? Talvez. Imprudente? Com certeza. Porque entre um carinho e outro, a bactéria só precisava de um toque mal dado. Alguns casais tentavam resistir.
Faziam juras de amor à distância, trocavam flores, cartas, promessas de um futuro sem tosse. Outros se jogavam de cabeça e de pulmão. Se for para morrer, que seja nos braços de quem amo. Lindo e estatisticamente trágico. As histórias se multiplicam. Noivas abandonadas no altar por surtos repentinos. Maridos que voltaram da cidade com pão, vinho e febre. Jovens que fugiam da peste e acabavam nos braços de estranhos, como se o amor fosse a última cura possível. O Tinder da época era olhar para alguém e não tossir. Mas o amor não era só entre casais. Mães e filhos, irmãos, amigos, todo laço afetivo virou dilema. Ajudar alguém doente? Um ato heróico, e muitas vezes terminal. A peste exigia que se escolhesse entre o instinto de cuidar e o instinto de sobreviver. Nem todos aguentavam fazer essa escolha. E então, vieram as culpas. Os que sobreviveram ao amor carregaram pesos absurdos. Se eu não tivesse abraçado, se eu não tivesse beijado, se eu não tivesse acreditado. A peste deixou milhões de viúvos e de corações mutilados por gestos que, em outros tempos, seriam ternos. A igreja, claro, interferiu. Regras sobre casamentos, toques, rituais de pureza. Havia quem achasse que o amor carnal abria portas para a praga, que o desejo era aliado da morte. E assim, o amor virou pecado. De novo, como se não bastasse tudo o resto. Mesmo assim, as pessoas continuaram se amando. Em segredo, em silêncio, às vezes à beira da morte. Porque o ser humano é teimoso. E porque o amor, por mais clichê que soe, sempre arruma um jeito. Nem que dure só 2 dias, ou 2 horas, ou 2 suspiros. E às vezes, esse amor virava lenda. Histórias de casais que morreram de mãos dadas, que enfrentaram a peste juntos, que se isolaram no mato e viveram escondidos. Hoje, seriam série da Netflix. Na época, eram só mais 2 nomes esquecidos na poeira do tempo. Mas nem todo romance terminava em tragédia por amor. Alguns acabavam por burrice mesmo. No próximo tópico vamos rir, ou chorar, com as soluções mais idiotas, improváveis e incrivelmente medievais que as pessoas usaram para tentar se curar da peste. Spoiler: tem sapo envolvido. A criatividade humana é linda. Até o momento em que alguém decide que esfregar sapos vivos nas axilas vai curar uma peste bacteriana. Sim, essa era uma das soluções sugeridas. E acredite, nem era das piores. A Idade Média foi uma verdadeira feira de invenções inúteis com selo de desespero. Vamos começar com o básico: sangrias. A ideia era tirar sangue contaminado do corpo, como se a peste fosse um suco vencido. Muitos morreram não da peste, mas da hemorragia causada pelos tratamentos. Médicos com facas afiadas e zero ideia do que estavam fazendo. Um tutorial do YouTube com final trágico. Teve também a técnica dos sapos e sanguessugas. Colocava-se o bicho sobre o inchaço, esperando que ele sugasse o veneno. Às vezes o animal morria no processo, o que era interpretado como sinal de que funcionou. Outros achavam que era o sapo que transmitia a cura. Spoiler: não era. Alguns preferiam métodos mais aromáticos. Queimavam ervas, incensos, até roupas velhas. Achavam que o cheiro forte afastava o miasma, o tal ar ruim. Cidades inteiras fediam a lavanda e desespero. E curiosamente, em alguns casos funcionava, porque espantava as pulgas. Sem querer, acertaram. Tinha também quem achasse que barulho afugentava a morte. Sineta, tambor, cantoria desafinada. Ruas viravam micaretas funerárias. Teve uma cidade que decretou toques de gaita obrigatórios 3 vezes ao dia. Ninguém foi curado, mas todo mundo ficou com dor de cabeça. As orações, claro, estavam em todos os cantos. Mas surgiram versões específicas. Salmos recitados de trás para frente, em jejum, pelado e olhando para o leste. Uma verdadeira coreografia de fé desesperada. Era como tentar hackear Deus usando Wi-Fi com sinal fraco. Algumas pessoas usavam roupas específicas, vermelhas para afastar espíritos ruins, pretas para enganar a morte, brancas para confundir a bactéria. Teve até quem usasse roupas de noiva como proteção. A Idade Média era um desfile de moda do apocalipse. E o mais curioso, algumas práticas funcionavam. Por acidente, lavar as mãos com vinagre, usar máscaras improvisadas, evitar aglomerações.
tudo feito por superstição, não por ciência. O medo gerou medidas que séculos depois fariam sentido. Ironia pura. Claro que muitos pagaram caro pelas tentativas, mas a alternativa era não fazer nada, e isso também matava. Então, entre ser ridículo e ser cadáver, muita gente escolheu o ridículo. E de alguma forma, alguns sobreviveram por causa dessas maluquices. Mas mesmo quem sobrevivia, vivia transformado, porque a peste não deixava ninguém ileso, e os poucos que restavam carregavam a responsabilidade de lembrar. E agora é hora de conhecer essas figuras, os sobreviventes, os improváveis, os que viraram lenda viva. A peste passou, ou pelo menos, desacelerou. A morte, cansada ou satisfeita, deu uma trégua. As carroças esvaziaram. Os sinos voltaram a tocar, com timidez. E as pessoas começaram a sair das casas como quem abre os olhos depois de um pesadelo muito longo. Só que o mundo não era mais o mesmo. Os sobreviventes andavam pelas ruas em silêncio, como fantasmas sem correntes, como gente que viveu o fim do mundo, mas ainda precisava pagar impostos. Eles olhavam para os buracos onde antes havia casas, para as portas que nunca mais abriram, e se perguntavam: por que eu fiquei? Alguns comemoraram, fizeram festas, cantaram, casaram, mas muitos não conseguiam sorrir. Carregavam a peste no olhar, no corpo magro, na culpa, porque sobreviver às vezes dói mais do que morrer, principalmente quando se é a última peça de um quebra-cabeça desfeito. Essas pessoas viraram lenda, eram apontadas nas feiras. Ali vai um que viu tudo. Eram chamadas de sábios, de santos, de tocados. Mas no fundo, eram só sobreviventes. Gente que aprendeu a conviver com o silêncio. E com o fato de que, em algum momento, a sorte escolheu por eles. Alguns contavam histórias, e foram essas histórias que chegaram até nós. Deturpadas, exageradas, romantizadas, mas reais. Porque quando a ciência falha, é a memória que mantém a verdade viva. E os sobreviventes da peste foram os primeiros cronistas do apocalipse. Outros se isolaram para sempre. Viraram monges, andarilhos, curandeiros. Gente que trocou a convivência pela contemplação. Que não queria mais ver aglomeração, nem ouvir promessas. Apenas caminhar, respirar e desaparecer em paz. Essas figuras são esquecidas nos livros, mas estão por trás de tudo. Foram elas que reconstruíram vilas, que enterraram os mortos, que inventaram novas formas de viver. E que provaram que o ser humano, mesmo quebrado, ainda insiste em continuar. No fim das contas, sobreviver à peste negra era mais do que evitar a doença. Era reaprender a ser humano num mundo onde tudo desmoronou. Era caminhar entre ruínas com os pés firmes e o coração trincado. Era viver com cicatrizes invisíveis. E ainda assim, seguir. E agora, talvez, você entenda por que essas histórias ainda nos assombram. Porque no fundo, todo mundo quer acreditar que também teria conseguido. Que de alguma forma, também teria resistido. Respirado. Rido. Ou pelo menos dançado uma última vez. E aí vem a pergunta que fecha tudo. E você? Teria sobrevivido? Imagine-se ali. Século XIV. O ar denso. Os sinos em silêncio. A cidade parada como uma pintura trágica. Você, com a respiração curta, os olhos atentos, o coração acelerado, não por amor, mas por instinto. Um passo em falso, um toque impensado, uma tosse mal colocada. E fim. Você teria fugido a tempo, fechado bem as janelas, bebido vinagre, comido alho, esfregado cebola no peito com orgulho? Teria sido o esquisito da vila? O solitário que ninguém visita? Ou teria tentado viver normalmente, até a normalidade virar seu último erro? Teria coragem de abandonar alguém doente por medo? Ou morreria abraçado por amor? Teria dançado nas praças até cair? Ou trancado as portas e contado os dias até a luz voltar? O quanto da sua sobrevivência dependeria de sorte? E o quanto de escolha? A verdade é que ninguém sabe como reagiria. A peste expôs o melhor e o pior das pessoas. Revelou heróis improváveis, covardes eloquentes, santos relutantes. E a linha entre todos eles era fina como a ponta de uma pulga contaminada. Talvez você fosse o que zombava da peste e pagava o preço. Ou o que se isolava cedo e saía ileso,
mas sozinho. Talvez você virasse lenda, ou desaparecesse no anonimato dos esquecidos. A peste não pedia currículo. Ela escolhia como um dado viciado. Mas se você chegou até aqui, ouvindo, sentindo, visualizando, é porque de alguma forma você sobreviveu à história. E isso já diz algo. Que você tem a curiosidade dos sobreviventes, a empatia dos que lembram, a consciência dos que carregam o passado no bolso. E agora, neste exato momento, você respira num mundo que não é perfeito, mas que não fede a vinagre nem ecoa gritos de flagelantes. Você está aqui, e isso é mais do que muitos tiveram. Então, se puder, honre essa vida com mais cuidado, mais memória e menos certeza. Porque no fim das contas, não é só sobre peste. É sobre como reagimos ao medo, à perda, à dúvida. Sobre o que sacrificamos e o que salvamos. E principalmente, sobre como cada tragédia revela quem realmente somos. Se essa história te fez pensar, comenta aí. Eu tô nessa viagem. Quero saber se ela mexeu contigo como mexeu comigo enquanto escrevia. E se você já se sentiu assim, frágil, mas sobrevivente, comenta também. Eu vi isso vindo. E antes que você apague, ou que o sono te leve, respira fundo. Porque a próxima peste pode não ser feita de ratos, mas ela sempre volta. Em outra forma, outro nome, outro medo. A pergunta é, você vai dançar ou vai estar pronto?